Olá, gente, tudo bom? Hoje eu venho aqui, eu me chamo Adriana Baltar, atualmente eu estou atuando na Gerência de Expansão e Qualificação da Atenção Primária, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e a gente hoje vai iniciar, né, uma proposta de uma série, né, chamada 30 Minutos na APS, que tem o objetivo inicial de discutir um pouco, conversar um pouco sobre essas questões da pandemia, como a atenção primária vai estar atuando, já vem atuando, né, tendo em vista que a pandemia ela já se instalou desde março, e a gente, no início, a gente produziu muitos materiais, né, nota técnica, protocolo, POP ACS, notas técnicas de áreas técnicas também conjuntas, junto com COSEMES, e foram materiais escritos, né, que a gente sabe muitas vezes que, por falta de tempo mesmo, da demanda que vocês têm, vocês não conseguem estar lendo tudo. Então, a gente, juntamente com a escola, a gente pensou, né, em fazer essas aulas, né, não são aulas, são momentos, né, que a gente vai estar discutindo com vocês um pouco da realidade de vocês e o que a gente pode trazer para vocês, né, de orientação, de recomendação, de discussão mesmo, para que possa facilitar o processo de trabalho de vocês no enfrentamento da pandemia. Eu trago um pouquinho aqui a gerência, né, a gerência estadual de expansão e qualificação, que a gente trabalha juntamente com a Superintendência da Atenção Primária, então aqui é um pouco da minha equipe, só para vocês saberem, as pessoas que estão envolvidas, e como eu tinha colocado, são recomendações para adequação do trabalho de vocês na ponta, em relação a essa questão da Covid. Né? A gente sabe que hoje a gente tem um cenário diferente do início, né? No início a gente tinha a região metropolitana com muitos casos, com a curva muito alta, e hoje isso está um pouco diferente, né? A gente já vem com menos casos dentro da região metropolitana, porém a gente sabe que alguns municípios do interior, eles estão no momento de aumentar, né? Os casos vêm aumentando e alguns estão mais críticos, outros não. Então, a gente achou oportuno fazer esses 30 minutos na APS, que são séries que a gente vai estar trazendo aqui, profissionais que atuam na ponta, para estar discutindo com vocês casos, né, episódios que possam estar acontecendo e que se assemelhem com o que vocês vivenciam, no intuito exatamente de uma conversa, uma troca de experiência e um auxílio, né, um apoio para vocês que estão na ponta. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse momento em dois âmbitos, né, o âmbito da visita domiciliar em campo e a atuação na UBS. Né? A gente sabe que a visita domiciliar, desde o início, ela foi uma grande questão, né, principalmente trazida pelos OCS, com o receio em relação à contaminação, né, como seria essa visita. Então, também a gente produziu muito material, quais cuidados poderiam ser dados, orientações, para que não houvesse a contaminação nem do profissional e nem da população. Né? Então, a gente também vai trabalhar um pouco disso nessa série, e atuando na UBS, que é justamente como a unidade de saúde, ela vem se organizando ao longo desse período da pandemia, para manter, né, essa assistência à população. Então, a primeira coisa que a gente traz é a questão do manejo clínico na APS, né? Como a gente vai, o que é importante a gente fazer, que passos a gente precisa estar dando e que já vem dando, né, em relação aos casos suspeitos de síndrome gripal ou de Covid. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é a identificação do caso suspeito da síndrome gripal e de Covid. Então, a gente precisa ter em mente bem claro, né, essa identificação. É um caso suspeito? Não é? É uma síndrome gripal apenas? Ou já é uma Covid? Então, a gente precisa ter muito claro isso. O segundo passo são que medidas a gente tem de evitar esse contágio dentro da UBS, mesmo ela estando em funcionamento.
O terceiro é a classificação do caso e a estratificação da gravidade da síndrome gripal. Então, vocês vão ver que aqui a gente vai trazer possibilidades, né, dessa estratificação estar sendo feita envolvendo toda a equipe de saúde e tentando minimizar, né, essa questão da disseminação. O quarto passo é o manejo dos casos leves. Vai ser exatamente aquelas orientações que a gente vai estar dando para os casos leves em relação ao isolamento domiciliar e esse acompanhamento e monitoramento desses casos dentro do território. O quinto passo seria os casos graves. Se chega na minha unidade uma pessoa que de repente está com sintomas e que vem apresentando sintomas já que vão despertar em nós profissionais essa questão de estar sendo um caso grave, como que a atenção primária vai lidar, tendo em vista que ela não é a referência para casos graves. Então, a gente traz aí a questão da estabilização desse usuário, né, e o encaminhamento para os centros de referência. Então, seja a urgência, seja o hospital, dependendo do município, a rede que o município traz para esse momento, né? O sétimo é o monitoramento clínico e o oitavo são medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância. Tem um passo também que é muito importante, que é a notificação. Então, hoje a gente já traz esse alerta também, que esses casos precisam ser notificados. Em relação à atuação na UBS, a gente pode estar pensando assim, como a gente pode atuar em meio à pandemia? Né? Então, a gente, desde o início, o Ministério da Saúde também emitiu muitas notas técnicas, emitiu protocolos, emitiu manuais, né? E cada manual, ele era assim, a cada 24 horas, às vezes, saía um novo documento, que a gente sabe que foi bem complexo para que vocês pudessem estar tendo acesso a toda essa documentação e fazer essa leitura e ter esse entendimento. Então, como é que a gente orientou de início, né, essa UBS? Acolhimento dos usuários, né, era muito importante, porque em muitos lugares a gente ficou sabendo que por receio mesmo, porque era uma coisa nova para todo mundo, teve medo, né, de deixar funcionando a unidade, então muitas vezes os usuários chegavam e o próprio vigilante, naquelas unidades que tem vigilante, dizia, olha, a unidade está fechada, então não está atendendo, a gente não está atendendo. Então, isso gerou também muitos transtornos dentro do território, gerou muitos impasses entre gestão e profissionais de saúde, e que a gente sabe que a gente tem sim a possibilidade de fazer um acolhimento diferenciado, não um acolhimento de rotina da unidade, mas um acolhimento diferenciado, um acolhimento próprio para COVID, né, para período de pandemia COVID. Separação dos grupos, né, com e sem sintomas, como isso poderia ser feito? Evitar as aglomerações, tendo em vista que muitas vezes as unidades de saúde elas têm uma quantidade de pessoas grande dentro do território e que às vezes a própria unidade ela fica também com muita gente dentro, né? Então, como a gente faria isso? Ordenando os encaminhamentos junto com a recepção e fazendo as ações educativas. De início, a gente, né, as ações educativas elas estavam suspensas, então, para evitar o aglomerado. Mas as ações educativas elas podem ser feitas individualmente. Né? A gente pode estar traçando uma ação educativa individualmente em cada pessoa que seria atendida dentro da unidade. Então, cada pessoa que apresenta sintoma, de início a gente não tinha o decreto estabelecido, hoje a gente já tem o decreto do uso obrigatório da máscara, mas a gente trabalhou chegou com sintoma respiratório, oferecia máscara cirúrgica e orientava para colocar a pessoa num lugar separado, né? Higienizar as mãos dessa pessoa imediatamente dentro da unidade e tentar, dentro da unidade, criar um fluxo onde ela pudesse estar em um ambiente que não seja o mesmo ambiente de outras pessoas que talvez viriam procurar outro serviço dentro da unidade. De repente, a pessoa vem só para tomar uma vacina, né? Ou, de repente, ela vem para uma consulta de pré-natal, que foi um dos serviços que a gente orientou manter durante o período de pandemia, com todos os cuidados, com todos os protocolos, mas a gente orientou que se mantivesse, né, pela peculiaridade que o pré-natal traz,
Então, a gente iria estar orientando essa pessoa com sintoma respiratório, nesse momento, a estar sendo colocada em um lugar diferenciado na unidade. E aí, esse lugar vai depender da realidade da unidade. Tem unidade de saúde que tem uma estrutura física boa e que você pode estar, de repente, isolando uma sala para estar colocando as pessoas, a pessoa que está com sintoma, naquele momento que ela chega. E tem unidades que não, que são unidades que têm uma situação mais precária. Então, a gente pode estar elencando uma área fora da unidade, né? Foram só sugestões que a gente vinha colocando nesses documentos e que hoje a gente traz aqui, né, a discussão, que seriam possibilidades, né, de como colocar. Então, áreas externas ou laterais da unidade, colocar cadeiras e deixar essa pessoa mais isolada um pouco, né? E direcionar para o atendimento, que seria entrar no fluxo de atendimento do acolhimento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, sempre lembrando que se chegasse grupos de risco, a gente iria dar prioridade a esses grupos de risco, tá? Como é que a gente estava inicialmente prevendo esse acolhimento? O Ministério da Saúde, quando começou logo a pandemia, ele lançou um manual de manejo clínico recomendando o uso do formulário Fast Track, que é fluxo rápido. Como seria esse fluxo rápido? Quem estaria envolvido nesse fluxo? Eu acho que muitos de vocês já devem ter tido contato, ou até estão, até a gente colocou aqui, utilizar o formulário do Fast Track, se possível. Né? Claro que cada município, cada equipe vai adequar a sua realidade. Realidade de profissional, realidade de estrutura física, realidade mesmo de contexto epidemiológico, né? E de entendimento entre a equipe e de combinação, né? De pactuação de equipe e gestão. Então, dentro desse fluxo rápido, todos os profissionais, eles poderiam estar sendo envolvidos. Então, o fluxo, ele traz uma orientação desde a recepção até o atendimento propriamente dito com o médico, quando necessário, certo? Então, que era que a gente trazia? Usar a máscara cirúrgica ou a máscara caseira, substituir a máscara por uma máscara limpa, né, e seca, assim que ela se tornar suja ou úmida. Então, muitas vezes a gente perguntava quantas horas a gente pode ficar com a máscara, né? Então, no início, pode 4 horas, só pode 2 horas, a cada 2 horas tem que mudar. Então, foi bem tumultuado esse início, mas a gente, com o tempo e com o conhecimento de como o vírus se comportava, a gente foi vendo que a máscara, ela pode durar um pouco mais de tempo, né? Mas a gente sempre atentando para se ela está limpa, né? Se ela não está úmida, porque a partir do momento que você fala, a máscara, ela pode, né, de repente, estar ficando úmida, e aí, de fato, ela vai precisar ser trocada. Lavar as mãos com frequência, e se você tem acesso a álcool líquido, álcool gel, tá sempre também manuseando e limpando as mãos, né? Limpar e desinfetar os objetos e superfícies tocadas com frequência. Então, assim, isso foram algumas orientações que a gente vinha trazendo. Né? Como é que a gente poderia estar limpando a unidade a cada momento? Aí é uma combinação que precisa ser feita com a equipe, com a gestão pactuada e organizada. Então, para o usuário que vinha com a síndrome gripal, a gente sempre orientava a fornecer a máscara, né? Mas agora a gente já tem um decreto que ele vem com a máscara, né, já de casa, né? Mandar ele lavar as mãos e isolar ele em lugar arejado. E se a unidade ela tem uma sala, que essa sala, de preferência, fique com o ar-condicionado desligado, e se ela tiver janelas, que as janelas fiquem abertas, certo? Para não haver essa proliferação. E aí, como é que a gente vai atuar dentro desse fast track, entre aspas, né, fluxo rápido que o Ministério orientava? Então, a gente fazer o acolhimento do usuário. Então, é muito importante, nesse momento, que a equipe ela esteja alinhada. Então, o que eu digo que a pandemia trouxe é que ela traz essa coisa do coletivo, de equipe, trabalhar em equipe. Então, é impossível, dentro de um contexto de pandemia, a equipe não estar alinhada e não combinar como vai ser o atendimento daquela unidade. Então,
desde a recepção, desde da pessoa que faz a limpeza, desde se tiver vigilante, o vigilante também está envolvido e entender o novo funcionamento dessa unidade. Né? Como é hoje, dentro do contexto de pandemia, que a minha unidade de saúde está funcionando. Hoje, alguns municípios da região metropolitana, eles já começaram a retomada dos serviços que anteriormente tinham sido parados, né? Apesar de que a gente ainda tem algumas restrições, principalmente em relação a grupos, né? Para a parte de educação, reuniões com a comunidade, isso ainda permanece suspenso por enquanto, né? Evitando assim os aglomerados, mas a gente já tem uma retomada de alguns serviços em alguns municípios onde a situação epidemiológica encontra-se um pouco melhor. Né? Então, acolher esse usuário, o que é esse acolher? É a escuta. Não é a escuta qualificada que a gente faz o tempo todo dentro da unidade, que é um dispositivo bem importante, mas é uma escuta qualificada voltada especificamente dentro do contexto COVID e fazendo esse fluxo rápido para que a exposição seja cada vez menor. Questionar se o usuário ou o paciente está apresentando algum sintoma respiratório, se ele teve febre, fazer as indagações, né? Tosse, dor de garganta, dispneia. Então, se tem algum sintoma respiratório superior, se já teve algum problema gastrointestinal, e aí a gente vai perguntar assim, quem faria esse primeiro momento? Necessariamente tem que ser o médico, tem que ser o enfermeiro. Nesse fluxo rápido, o Ministério ele trazia oportunidades. Inicialmente, ele trouxe o formulário para o primeiro contato ser com o agente comunitário de saúde ou a recepcionista onde tiver. Né? A gente sabe que, nesse contexto, em muitos municípios, o agente comunitário de saúde, muitas vezes, ele está dentro do contexto do acolhimento, né? Quando ele pode, mas a gente não tira ele da área, né? A prioridade é ele estar na área. Então, o recepcionista, nesse momento que aonde a gente ainda tem o NASF, né, os profissionais do NASF, eles também podem estar sendo envolvidos nesse processo. E aí é um formuláriozinho que o Ministério recomenda que seria uma coisa rápida, né, com identificação, nome, o endereço, trazendo assim os principais sintomas e a partir disso esse usuário seria encaminhado para o técnico de enfermagem, que também faria toda a medição de temperatura, medição de pressão e o que precisasse ser feito. Né? E também fazer uma pequena entrevista rápida, no intuito de, o mais rápido possível, identificar se esse usuário se enquadra ou não dentro de um caso suspeito, para que as orientações sejam dadas, né, o mais rápido possível, para deixar ele ou encaminhar ele para um serviço, né, especializado, se assim ele precisar, ou orientar ele em relação ao isolamento domiciliar. Também tem, o Ministério traz o formulário para o enfermeiro, né? O que é que o enfermeiro pode estar ali buscando de informação daquele usuário. Porque é muito importante, nesse momento, a gente atentar que, no período de pandemia, muitas pessoas, elas começaram a desenvolver, pelo próprio contexto da doença, a ansiedade. Né? Então, muitas vezes, muitos dos sintomas nem são tão, né, respiratórios, nem são tão, e às vezes até respiratório, mas não se enquadra dentro de um contexto para o suspeito de Covid. Então, é muito importante que a gente atente para isso também, né? Porque hoje a gente está num contexto difícil, né? Que muitas pessoas elas têm desenvolvido problemas emocionais por conta do próprio isolamento, das privações, do medo, dos anseios, não só os usuários, mas até os próprios profissionais. Foi bem difícil no início para a gente confiar, né, que usando uma máscara a gente não ia se contaminar, e muitos profissionais também se contaminaram, né, às vezes até pelo próprio manejo equivocado dos EPIs. Então, isso foi bem conturbado. Hoje a gente já tem isso de uma forma mais tranquila. E aí o formulário do médico, né, onde seria a finalização daquele atendimento dentro do fluxo rápido, né, estabelecido. Algumas unidades de saúde, elas estabeleceram o seu próprio fluxo. Olharam, tiveram como base,
né, o fast track recomendado pelo Ministério, mas criaram seus próprios fluxos. Isso é bem importante, porque aí é uma coisa que foi organizada pela própria equipe, né, e aonde teve o envolvimento de todos. Então, isso a gente sempre diz que é recomendação, isso não é ordem, isso não é imposição. A gente traz como uma ferramenta a mais, né, para estar ajudando. E aí a gente entra no contexto de, nesse período de pandemia, que grupos eu devo priorizar para o atendimento? Né? Aí a gente tem, a gente já avançou um pouco nisso, né? A gente hoje já, como eu disse, já tem municípios que já saíram desse contexto do grupo de risco, mas outros não. Mas sempre a gente tem em mente que grupos de risco são esses. Então, a gente traz aqui pessoas acima de 60 anos, em especial aquelas que já têm uma comorbidade instalada, né? Gestantes puérperas, crianças menores de 5 anos, e também atentar para aquele grupo que ele não está dentro desse contexto de risco, mas ele tem sintoma respiratório. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Né? Em relação à visita domiciliar e no campo, a gente também orienta os cuidados individuais, porque no início a gente colocava que só o ACS ia para a área e que essa visita ia ser peridomicílio, então o ACS não vai entrar na casa do usuário, ele vai conversar com o usuário do lado de fora, né? Dentro da possibilidade da casa, ou na lateral da casa, e essa visita peridomiciliar é muito importante, e a gente traz também, a visita vai continuar sendo do mesmo jeito, da mesma rotina? Não, a gente traz a visita peridomicílio como, considerando esses grupos de risco, tá? A princípio. Então, que cuidados? O uso do EPI, o distanciamento, a higiene das mãos, cuidados ao sair de casa e cuidados ao retornar para casa. O uso do EPI, hoje a gente tem um contexto de uso de máscara, então, a máscara em si, ela já é um bloqueador, né, para essa questão da disseminação do vírus. E aí a gente traz que sinais a gente pode estar observando na visita, né? Então, a gente até colocou aqui orientações para o ACS, mas que se enquadra também com outros profissionais de saúde que possam estar tendo a necessidade de realizar a visita. Então, febre, tosse, dentro desse contexto de visita peridomiciliar, a gente precisa ser bem objetivo, né? Mas a gente também não pode só se atentar para a questão do Covid. A gente precisa atentar também para as arboviroses que estão crescentes, né? Principalmente nesse período de chuva e sol, então tem muitos casos acontecendo. A gente precisa atentar para outras comorbidades que os usuários possam ter. Então a gente faz aquela sondagem rápida no momento da visita, né? Se ele tem, inicialmente a gente faz a sondagem voltada para o COVID, mas a gente pode também abordar outros problemas, certo? De saúde. E aqui eu trago um pouquinho, antes de trazer o caso, que é a proposta, né, desses 30 minutos na APS, é basicamente isso, né? Hoje, nessa retomada de alguns municípios, né, que já estão na retomada, a gente está sempre orientando como é que essa UBS pode estar funcionando, né? Como é que a gente vai estar trazendo os usuários para dentro da UBS, geralmente com hora marcada, né, priorizando os grupos de risco, né, os ACS e os profissionais, quando forem fazer a visita, também atentar para esses grupos de risco. O monitoramento desses usuários que ficam em isolamento em casa é muito importante. A gente não pode mandar ele para casa e se esquecer dele. A gente precisa atentar, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas de teleconsultoria, teleatendimento, que tem facilitado, né? Até o próprio uso do WhatsApp, muitas vezes. Muitas equipes têm tido experiências muito exitosas, né, em relação a esse contato com o usuário, ele isolado na casa, e a gente, dentro do contexto da UBS, acompanhando esse usuário. Uma coisa que é muito importante sempre, seja no período de pandemia, seja fora, é a comunicação. A gente precisa se comunicar bem com a população para que ela entenda todo o contexto do que vem acontecendo dentro da unidade e por que o funcionamento dessa unidade e alguns serviços, eles são moldados para o momento. Né? Então, é um pouco disso. A gente vai trazer um caso aqui que eu acredito que pode já ter acontecido dentro da unidade de vocês, parecido ou até melhor ou pior, né? Mas
a proposta é essa, a gente dá início, eu vou fazer mais ou menos uma leitura aqui do caso, e a gente vai ter continuidade desse momento com os profissionais que atuam, né, na ponta, trazendo que possibilidades de como pode ser esse atendimento na ponta, para que a gente possa estar trazendo um pouco desse fluxo. Eita, isso é possível, isso não é possível? Então, a gente vai estar trazendo para vocês, médicos, enfermeiros, técnicos, que vão estar trazendo as experiências dele em relação a alguns casos que a gente vem trazendo, certo? O caso 1 é o caso de Dona Joana, que a gente é um caso fictício, baseado em algum contexto real, mas que a gente traz aqui fictício, para não estar expondo ninguém, e que ela mora, né, na rua Sergipe, que a casa dela foi adquirida com muito esforço, ela tem 68 anos, é parda e viúva, e ela é trabalhadora autônoma e tem ensino fundamental. Então, tem pressão alta controlada por medicação e mora com um filho de 24 anos que é dependente químico e também é envolvido em tráfico de drogas. Depois que houve o decreto, né, a recomendação do isolamento dentro do Estado, devido à pandemia, a dona Joana ela não pôde mais sair para vender os doces. Mas, em paralelo a isso, aumentou a questão da limpeza da casa. Então, ela, além de lavar as mãos com frequência, ela faz a limpeza da casa com frequência. Porém, o filho, ele é difícil, porque ele tem essa questão do envolvimento da dependência, e nem sempre ele usa máscara, né? E ele sai muito de casa, e ele não consegue entender essa questão do risco, né? Que ele pode estar trazendo para dentro da casa dele para a mãe. Ela é cadastrada numa unidade de saúde da família, e por algum instante ela precisou procurar a unidade de saúde da família, porque ela começou a ter febre, tosse, coriza, fortes dores no corpo, e tinha um pressentimento que tinha sido a vacina da gripe. Que a gente sempre está tentando para isso também, né? As pessoas tomam a vacina e às vezes começa a ter uma reação, mas não se liga que às vezes não é a reação da vacina, né? Então, ela chegou na unidade e quando ela chega na unidade, ela já percebe, né, que aconteceram muitas mudanças. Né? Primeiro, porque todos estavam de máscara, depois, porque ela não conseguia reconhecer o agente de saúde dela, justamente porque ele também estava de máscara, né? Mas que rapidamente esse ACS logo perguntou qual era o sintoma dela e logo preencheu o formulário e deu encaminhamento para uma sala, né? Orientou ela como seria a utilização da máscara e orientou ela para uma sala mais isolada. Né? E aí, Dona Joana estava bem nervosa, mexia muito os braços e tinha vontade de chorar, por todo o contexto, né? A auxiliar de enfermagem percebeu e veio a comunicação, aí a importância da comunicação, veio, procurou acalmar ela, ofereceu para ela sentar num lugar, né, mais isolado e comunicou que estaria fazendo a medicação para a temperatura, tendo em vista que naquele momento ela se encontrava com 38 de febre. Então, é muito importante isso. Chegou com febre alta, mesmo que seja muito alta, mesmo que esteja com sintoma respiratório, estabiliza o usuário para depois, se for o caso, encaminhar ele para algum serviço. Naquele momento, ela tinha frequência respiratória de 108, frequência cardíaca de 108 e frequência respiratória de 30. E a pressão dela estava 17 por 11, saturando 92. Então, depois que ela foi acolhida pela técnica de enfermagem, pelo ACS, ela foi encaminhada para a enfermeira, que utilizou a conduta de atendimento baseado no Fast Track. E aí, a gente para o momento de hoje, né, para que vocês possam pensar um pouco no caso de Dona Joana e quantos usuários vocês não já devem ter atendido dentro desse contexto de Dona Joana. E o próximo momento dos 30 minutos, vocês vão ter já com um profissional que vai estar trazendo como vai ser esse desfecho de Dona Joana, tá bom? Conto com a participação de todos e obrigada pela atenção. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ricardo Ferreira dos Santos Júnior, sou médico de família e comunidade, sou médico da atenção primária à saúde, em Recife, e sou professor da Universidade de Pernambuco e pela Faculdade Integrada Tiradentes. Venho aqui com vocês, através de um convite,
da secretaria para falar um pouquinho do manejo de pessoas com Covid-19 na APS, que é uma coisa bastante, vamos dizer assim, debatida, mas sempre vale a pena estar conversando, né? E sempre vai chegar, até chegar a vacina, vai chegar esse paciente para a gente. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho anteriormente com a Adriana, que ela trouxe para a gente o caso clínico, né? O caso clínico de Dona Joana, de 68 anos, que ela chega na unidade procurando ajuda. Mas o seu contexto geral, o seu contexto de cara, ela sempre foi uma pessoa que foi atenta a essa questão do isolamento, sempre respeitando o isolamento, né? Mesmo o vizinho dizendo que podia sair, ela sempre estava isolada e reservada, né? Ela é hipertensa, uma hipertensa controlada, toma um remédio bem direitinho, mas a grande preocupação dela que ela ficava em isolamento, mas seu filho, o Tiago, ele é dependente químico e envolvido com tráfico de drogas, mas aí ele, mesmo com as orientações de Dona Joana, sua mãe, para que evitasse sair, se saísse com máscara, ele não respeitava muito bem isso. E aí, durante todo o contexto, né, a gente viu lá no caso clínico, que as unidades de saúde da família começaram a se adequar à nova realidade colocada, né, dessa pandemia. Algumas delas criaram um fast track, né, que vai trazer todo um conjunto de organização do serviço de saúde para atender esses pacientes, né? Desde dos trabalhadores que estão na recepção, os vigilantes, né? Toda a equipe, né? E aí sempre é importante estar criando esse fluxograma. Algumas unidades criaram um fluxograma para se adequar para essa nova realidade, né? E aí, Dona Joana chegou em casa, estava em casa com esse sintoma, desculpa, foi para a unidade de saúde da família, e na unidade de saúde da família foi recebido lá pela agente comunitária de saúde, depois foi recebida pela equipe de enfermagem, e aí chegou até ao médico apresentando alguns sintomas, né? Com queixa de alguns sintomas. E esses sintomas, a gente tem a coriza, a tosse. Vai lembrando que a partir desse início que ela tem, a idade, a hipertensão controlada, são algumas coisas que é considerado para essa SARS-CoV-2, né, o mais conhecido como Covid-19, fatores de risco. E dentre os fatores de riscos que a gente elenca, importante, né, nessa pandemia, a idade quando é maior, né, do que 60 anos, paciente com miocardiopatias, né, de diferentes etiologias, como isquêmica, dilatada, é importante. A hipertensão, que Dona Joana ela é detentora, né, ela é portadora. Algumas pneumopatias graves ou descompensadas, tipo asma, né, tipo DPOC, as doenças obstrutivas, pulmonares obstrutivas crônicas. Pessoas que são usuárias de tabaco, né, o tabagismo, a obesidade, pacientes imunossuprimidos, seja por drogas, né, por exemplo, prednisona, ou tratamento de imunossupressão, por qualquer outro medicamento, ou até mesmo desencadeada por alguma doença. As doenças renais crônicas, né, principalmente nos estágios 3, 4 e 5, os diabéticos, né, e além também das gestantes, né, de alto risco, que são considerados fatores de risco para adquirir a doença e evoluir para a parte mais grave dela, né? E aí, Dona Joana, ela é acima de 60 anos e é hipertensa. E aí ela chegou, como falei a vocês, com um quadro clínico, com coriza, né? Com febre e com dor no corpo. Então, são sintomas gripais, sintomas que se confundem com outras gripes. Então, precisa
ter mais elementos para a gente chegar ao diagnóstico, diferenciar de uma síndrome gripal do Covid ou uma gripe sazonal. E para isso a gente precisa de outros elementos também, né? Apesar que neste momento de pandemia, qualquer pessoa com esses sintomas entra como diagnóstico diferencial a SARS-CoV-2, né? O Covid-19. E aí, alguns sintomas da Covid que é importante em trazer são esses. A tosse, a febre e a fadiga são os mais comuns que o paciente pode trazer, né? Aí pode também ter congestão nasal, a coriza, a dor da garganta, né? A dor de cabeça, a diarreia, o cansaço e a dificuldade de respirar. Aí eu trago esses três sintomas aqui, né? Tosse, febre, fadiga, por ser mais comum. Mas ele pode abrir com qualquer um outro quadro, inicialmente, e depois ir evoluindo para outros sintomas mais comuns, né? Por exemplo, uma dor de cabeça que antes não passava com a medicação, que antes passava normalmente com a medicação e agora não passa, então é uma coisa que observar durante todo o olhar longitudinal na atenção primária. E eu trago também um reforço a questão da dificuldade respiratória. Tentar, vamos dizer assim, destrinchar essa dificuldade respiratória, né? Que chega a muitos casos também de pacientes com dificuldade respiratória decorrente de ansiedade, né? Pelo fato dessa vivência da pandemia. E aí, dona Joana chegou na unidade e foi vista pela equipe de enfermagem, né? Se viu, através de alguns parâmetros, ela classifica, para tentar classificar ela, a questão da temperatura, que ela estava com 38 graus, considerado febre, a frequência cardíaca acima de 110 batimentos por minuto, que já é um ataque cardíaco, frequência respiratória de 30 incursões por minuto, considerado já um ataque pneu, ou seja, estava com a frequência respiratória aumentada, né? A pressão arterial de 170 por 110 já estava, de certa forma, uma pressão desequilibrada, alterada, e a saturação do oxigênio, vista durante esse acolhimento, estava a 92% ao ar ambiente. E aí a gente discute um pouquinho como conduzir esse paciente dentro da unidade da saúde da família. Mas a condução vai se depender muito de como a gente vai classificar ela. Né? Como a gente vai fazer com que essa paciente Joana compreenda que ela tenha e a necessidade que ela tem de ficar em casa, se for um caso leve, ou se for um caso grave, a gente explicar para ela que ela precisa ir para um outro serviço através de um transporte, de uma ambulância, né? E aí a gente conversa a separação dos casos que pode existir dentro da SARS-CoV-2, da pandemia do Covid-19, né? E aí a gente... Então, pessoal, uma vez a gente fazendo esse parâmetro de Dona Joana, a gente vai ter que classificar ela, né? E aí nós temos na SARS-CoV-19 três classificações possíveis: casos leves, moderados e casos graves. Vou deter os casos leves e os casos graves. Nos casos leves, o paciente chega com tosse, pode ser seca ou produtiva, dor de garganta, muito comum isso, confundindo muitas vezes com uma dor de garganta, uma amidalite, coriza, né? Que aí já traz para a gente uma síndrome gripal, anosmia, que é a ausência do olfato, ou mesmo alteração do olfato, a digeusia, que é a alteração no paladar, né? Tanto a anosmia como a digeusia são dois sintomas bem, bem comuns nas gripes causadas por coronavírus. Né? Então, diferencia muito de outros tipos de virose.
A diarreia, o paciente pode sim iniciar o quadro com diarreia, e aí o nosso, a nossa literatura traz muito isso, alguns casos que os pacientes abriram o quadro com diarreia, investigou, quando fez o teste, tinha positivado para a COVID, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e dor de cabeça. Já no nosso caso específico, que é o caso de Dona Joana, a gente vê que ela chegou com um aumento da frequência respiratória, com 30 incursões por minuto, né? Sendo a referência para alguns protocolos 20, para outros 24, mas aí, resumindo, tá com aumento da frequência respiratória, tá taquipneica, né? E ela tem uma saturação de oxigênio menor que 92% ao ar ambiente. Então, esses dois são dados importantes para a gente incluir ela, que ela se trata de um caso grave. E aí, quando a gente fala em casos graves, a gente fala em síndrome respiratória aguda grave. E aí tem alguns outros elementos que também são colocados como indicadores disso. Por exemplo, dispneia e desconforto respiratório, a pressão persistente no tórax. Ter muito cuidado para isso. Muitas vezes a pessoa diz, eu estou cansado, com falta de ar, mas nessa hora que o pessoal chega. A pura sensação de aperto no peito, dificuldade para expandir o peito, o tórax, é um sinal que ele está tendo uma alteração no padrão respiratório dele. Saturação menor do que 95%, ou apresentar sinais de cianose, que é aquela coloração azulada dos lábios e do rosto, tá certo? Então, são alguns sinais de gravidade. Tem outros também, como falei anteriormente, a frequência respiratória, a persistência de febre por mais de 72 horas, né? Então, são alguns dados que podem auxiliar a gente a classificar essa paciente como grave. E aí, conduzir ela melhor, manejar ela melhor. Falando um pouco de atenção primária à saúde, falando especificamente do caso de Dona Joana, o que a gente pode fazer dentro da atenção primária à saúde, né? Que ele vai estar constantemente em contato com esse paciente, até ter a vacina. Uma vez a gente pegando um caso como esse, a gente tem que saber manejar e dar o direcionamento, trazer pelo fluxograma para que esse paciente ele tenha uma melhor assistência. Dona Joana era classificada como um grave. Na unidade, como é que eu posso fazer? Primeira coisa, ela está com temperatura acima de 38, né? Se não tiver alergia, vamos fazer a medicação de pirona ou paracetamol. Tem injetável na unidade? Tem, então faça injetável. Se não tem, faça oral. E aí, depois de 45 minutos, uma hora, reavalio. Se ela ainda estiver na minha unidade. Ela está com alteração no padrão respiratório, está com a frequência respiratória aumentada. A minha ausculta me revelou que o pulmão está fechado, por exemplo. Se eu tiver salbutamol na minha unidade, o inalatório, eu posso fazer de 2 a 4 jatos, né? A cada 20 minutos. Tá certo? Para esse paciente ir reavaliando a cada um ciclo de três cursos inalatórios. Já fiz a questão da temperatura, já baixei, já fiz o meu beta agonista, que é o salbutamol. Se eu tiver na minha unidade o oxigênio, o torpedo, forneço o oxigênio, só lembrando que a gente não pode, no fornecimento do oxigênio, colocar ele úmido, né? Ele tem que ser um oxigênio seco.
começo a depender com 3 a 5 litros por minuto, entendeu? E vou avaliando. E aí, lembrando que não posso fazer nebulização nesses pacientes pelo fato de ele eliminar gotículas com o vírus, né? E contaminar toda a minha equipe. Uma vez eu estabilizando esse paciente, dependendo do local que eu esteja, do município que eu esteja, eu preciso referenciar esse paciente para uma unidade de maior suporte. E aí eu peço auxílio a alguém da secretaria, ou tenho na minha mão o telefone do SAMU e entre em contato com esses locais para esse paciente ser transferido e ter uma assistência melhor, pois ele se trata de um caso grave, né, no caso da Dona Joana, e aí esse caso grave, ele tem que ser cuidado através de um suporte maior, né? E aí ela vai precisar no caso de exame de sangue, raio-x ou tomografia, ela precisa de ser melhor avaliada e acompanhada. E aí, uma vez você transferindo ela, ficar em contato com alguém da família para ver se ela já voltou ou não, para aí fazer um acompanhamento, caso na alta dela, voltar para casa, ter um acompanhamento de forma bem perto, né? A cada 24 horas, depois você vai a cada 48 horas, e aí vai avaliando, pode ser de forma remota mesmo, através do telefone, né? Já que ela precisa de um isolamento quando ela volta, tá certo? Então, casos como Dona Joana podem sim ser manejados dentro da atenção primária à saúde, né? Precisamos da estrutura também, mas o conhecimento e a prática sobre o manejo desses pacientes é importante. E a gente pode pegar esse paciente nas nossas unidades e tem que estar preparado para isso, tá certo? Venho aqui trazer o meu agradecimento, meu muito obrigado a todos pela paciência, mas aí espero estar em contato com você em uns próximos encontros aqui, tá certo? Obrigado para todos e até mais.